Seja bem-vindo ao Factory EAD, o seu guia na etapa operacional. O guia do EAD Factory tem como objetivo demonstrar a usabilidade do sistema para implantação no estabelecimento na fase operacional. Ao longo de uma série de vídeos, um de nossos consultores irá demonstrar o uso do sistema. Lembrando que o consultor responsável pela implantação estará acompanhando seu desenvolvimento e sempre à disposição para suas dúvidas. Agora vamos começar o treinamento. Episódio 1. Hoje, você irá ver os processos iniciais do Factory, realizando a integração com o sistema técnico e o controle geral do módulo de vendas. Fique agora com o nosso consultor. Estou com o Factory aqui aberto, né? E tudo, como a gente sabe, desde o início da implantação no software, a gente utiliza o sistema técnico. No nosso caso aqui, eu vou estar fazendo uma integração de vendas com o software 100, que é o nosso software da empresa parceira Lumisoft, mas vou estar rapidamente fazendo uma demonstração com uma integração de orçamento fechado com o cliente, certo? Com o Pref Suite também. Então, antes de tudo, eu vou abrir aqui o meu 100, tá? Eu já deixei ele aqui aberto, eu já criei uma obra aqui, né? Para a gente fazer o processo de integração. Então, qual que é a ideia aqui, né? Vocês aí, o projetista, que é responsável por manusear o sistema 100, vai criar a obra, vai fazer um orçamento ali, né? E vai mandar esse orçamento para o cliente, né? Então, faz uma proposta, envia ali, né? Para o cliente dar uma avaliada nos valores. O cliente aprovou esse valor, a gente vai vir em orçamento. Então, vai clicar aqui no símbolo de orçamento. E na barra superior, né, depois de ter feito os cálculos aqui para dar o valor de custo em relação ao valor da venda, vai selecionar ferramentas aqui no canto superior esquerdo e apertar esse botão fechado com o cliente, certo? Feito isso, o status da obra vai mudar. Então, se eu voltar lá para a minha obra, o status dela já está fechado com o cliente, porque eu já fiz esse processo para demonstrar aqui para vocês. Vou retornar à tela de orçamento. E vou pressionar ferramentas, fechado com o cliente, certo? Aqui a gente vai passar por essa janela informações de fechamento da obra, né? E nessa janela a gente vai percorrer por 5 etapas até pressionar esse botãozinho aqui, salvar e enviar dados, que vai encaminhar todas as informações do meu orçamento fechado, ou seja, da minha venda, lá para o Software Factory, que é o nosso sistema de gestão, tá? Então na etapa 1 a gente fornece informações aqui do faturamento. O valor total ele já vai puxar do cálculo do orçamento que você fez, né, para o cliente. Vai pegar um nome de contato, um e-mail de contato, informar a data e fechamento da obra, né, vai vir automático isso aqui, tá? E a previsão de conclusão e entrega da obra, você vai vir aqui e vai selecionar uma previsão conforme a data que você tiver estipulado aí, certo? Lembrando que esses campos com asterisco, né, eles são obrigatórios, tá? Então você tem que preencher para continuar e enviar essas informações para o Factory depois. Feita essa primeira fase aqui, nessa primeira etapa, vem a segunda pergunta, que é: o faturamento será multiempresa? Então, o que é isso, pessoal? A gente sabe, né, que é muito comum na indústria, às vezes a gente faturar em mais de um CNPJ, trabalhar com mais de uma empresa, né, mais de um estabelecimento, e nesses cenários a gente pode faturar, né, uma venda maior, uma venda de um valor significativo, esse valor em 2 CNPJs diferentes, certo? Existe essa possibilidade e a gente fala que esse é o faturamento multiempresa, tá? Nesse caso, o orçamento, né, ele é dividido em níveis e vai um nível para cada empresa, né? No meu cenário aqui, eu vou fazer o faturamento em uma única empresa só, tá bom? Então, eu vou deixar marcado aqui uma única empresa. Vou clicar em prosseguir. Na terceira etapa, né, tem aqui a pergunta: você quer dividir o orçamento em níveis? Né? E se a gente não fizer a divisão por níveis, a gente vai seguir com o processo normal, vai gerar um único pedido de venda lá no Factor com todos os itens da minha venda dentro desse pedido, tá? Quando eu faço a divisão de orçamento por níveis, o que é isso, Otávio? Eu posso controlar o meu pedido de venda e fazer faturamento parcial de acordo com o valor ou de acordo com a entrega de materiais que eu faço para o meu cliente. Então, por exemplo, se você aí na sua indústria, né, produz primeiro o contramarco, depois faz a medição, altera os valores ali da obra para daí fazer a produção e enviar os materiais de fato, você pode dividir, por exemplo, em contramarco e caixilho, né? Se você aí trabalha com compre material em nome do cliente, você pode faturar esse valor como industrialização e material, né? Então, a divisão de níveis ela vai depender muito da regra de negócio que você vai ter com o seu cliente e o que você está produzindo aí na sua empresa, tudo bem?
Como que eu faço, Otávio, então, para informar um nível, né? Aqui eu já deixei caixilho contra marco, tá? 70% e 30%, já rateei os valores também. É muito simples, só eu pressionar e alterar no meu teclado. Caso eu queira inserir um novo registro, né, uma nova divisão, eu clico aqui em inserir registro. Eu venho aqui na setinha da esquerda, ó, e eu tenho todos os níveis aqui, certo? Otávio, o nível que eu utilizo aqui na minha empresa não está aparecendo. Como que eu faço? Vou só eliminar esse registro, né, que ele está em branco. Você pode cadastrar aqui em cadastro de níveis, tá? Cadastro de níveis. Você consegue vir aqui, inserir um registro e cadastrar um nível. Então aqui eu tenho, por exemplo, contramarco, caixilho, arremate, vidro, mão de obra, instalação, material e industrialização, tudo bem? Feito isso, né, feita a divisão de níveis, a gente pode prosseguir. E a quarta etapa aqui é a condição de pagamento, né? Então a gente vai determinar como que vai ser a condição de pagamento desse orçamento, né, que vai ser faturado pela empresa. Então aqui eu coloquei, por exemplo, uma condição de pagamento de uma única parcela, né, daqui a 30 dias, né, ou seja, um pagamento à vista daqui a 30 dias. Se você quiser alterar essa condição de pagamento, né, com mais parcelas, você seleciona uma opção que aparece uma maior quantidade de dias, né? Então, por exemplo, eu tenho 28, 56 e 84. Então, aqui são 3 parcelas, uma a 28 dias, a outra a 56 e a próxima a 84. Tá? O mesmo esquema de não ter o cadastro da condição de pagamento, né? De não ter o cadastro da divisão por níveis, tem a seleção aqui também de cadastrar uma condição de pagamento no momento de fechar o orçamento, tudo bem? Insere um registro, configura a condição de pagamento e o formato, né? E segue o mesmo procedimento. Vou deixar aqui então 30 dias mesmo, como já estava antes, 100%, né, o pagamento à vista em uma única parcela. Vou prosseguir. A quinta etapa é de conferência dos dados, tá? Então aqui a gente vai revisar todas as informações que a gente já passou e foi preenchendo. Então, valor total do orçamento, as informações de contato, né, data de fechamento e previsão da obra, a empresa que está sendo faturamento, se está ocorrendo divisão por níveis e qual o nível e a porcentagem e a empresa de cada nível, certo? Condição de pagamento e as datas das parcelas da condição de pagamento. Feito isso, se a gente clica só em salvar e sair, não vai acontecer nada, né? As informações vão ficar aqui registradas como fechada com o cliente, como eu mostrei para vocês lá no status da obra, mas não vai ter sido enviado nada ao Factor ainda. Como que a gente faz a integração então? Depois de ter passado aqui no fechado com o cliente, revisado as informações, clica em salvar e enviar dados. Vai confirmar aqui, dizendo que vai alterar o status da obra para fechado com o cliente. Nesse momento, o SEM ele vai começar a comunicar aqui com o Factor, importando os dados para lá, né? Então, ele vai cadastrar esse cliente como um participante, ele vai cadastrar os itens dentro dessa obra, né, como as tipologias, certo? Vai cadastrar ali também a obra como um projeto, né? Eu vou especificar mais a fundo os cadastros, mostrando para vocês diretamente no Factor, tudo bem? Mas quando a gente clica nesse botão salvar e enviar dados, a gente não precisa mais ir lá no Factor e preencher os dados na mão. A gente consegue só importar esses dados e trabalhar, né, fazer a gestão lá da nossa venda, do nosso orçamento, diretamente no Factor. Tudo bem? Só esperar ele aguardar aqui a integração e eu já mostro a tela no Factor para vocês. Então, pessoal, já apareceu a mensagem aqui de dados importados com sucesso pelo RP, certo? Vou confirmar. Antes da gente ir para o Factor, eu vou só mostrar os itens que eu tenho aqui, tá? Então, nessa obra eu coloquei uma porta de correio de 2 folhas, uma janela de correio de 3 folhas e um maxinar de 2 folhas da linha 30, ambos os 3 aqui, certo? Então, vou fechar o 100 já, não vou precisar utilizar mais ele, né? Só reparem nesse código da obra aqui, que ele é muito importante, as informações aqui do cliente e o nome da obra, tá? Então, vou fechar aqui o 100, vou encerrar o sistema, a gente não vai utilizar ele mais hoje. E vou vir aqui para o Factor, né? Então, já entrei com o meu login lá e usuário, né, do Factor, coloquei a minha senha, ele carregou aqui a interface para a gente. Como que é a interface do sistema, tá? A gente tem a aba de início e ferramentas, certo? Na aba de início, que é onde vocês vão estar realizando as movimentações aí no dia a dia, né, a gente vai ter os módulos aqui de cadastros, os módulos das movimentações, então compras, recebimento, estoque, venda, faturamento, financeiro, serviço e fiscal, né? E aqui a gente tem os módulos de controle avançados para parâmetro e integração, tá?
Otávio, fiz a integração de vendas. Como eu consigo ver se aquele registro que eu importei para o Factor realmente chegou aqui no sistema? Na aba de ferramentas, a gente tem alguns controles e configurações, tá? Esses módulos aqui, a gente sempre orienta, né, o usuário a estar utilizando com a supervisão do consultor para não alterar alguma configuração que vai gerar algum impacto aí negativo na utilização do software, tá? Então, sempre que for alterar alguma configuração, consulta aí o pessoal do suporte, chama o consultor que está na implantação, para saber se o que você está movimentando, o que você está alterando, não vai ter nenhum impacto prejudicial aí na sua empresa, tudo bem? Mas o log de integração, né, ele não tem problema algum acessar. Então, vindo aqui em início para ferramentas, log de integração, aqui eu consigo ver, ó, a minha obra que foi integrada, né? Então ele integrou obra de produção completa, pedido de venda, né, que é o meu orçamento, a data e hora. E se eu clicar em algum desses IDs aqui e visualizar, o Factor vai mostrar tudo que ele cadastrou, né? Então aqui eu tenho meus pedidos de venda, né, com os meus itens aqui dentro, tá? Aqui eu também tenho outro pedido de venda, né, com os meus itens aqui dentro. O que aconteceu aqui, pessoal? Né? O Factor cadastrou as informações. Então, o que ele cadastrou? O meu cliente do 100, que vai virar um participante, a minha obra, né, o meu orçamento, que vai virar o meu pedido de venda, né, aquele código da obra do 100 vai virar projeto aqui no Factor e ele também já cadastrou os produtos, né? Então, com a integração, facilita aí o dia a dia de você não ter que pegar todas as informações que estão no sistema técnico e digitar na mão novamente num outro sistema terceiro. O Factor ele tem essa integração e ele faz esse processo automaticamente aí para vocês, certo? Vamos ver os cadastros então que ele fez? Aqui em cadastros, vou começar primeiro projetos. Então aqui, ó, ele cadastrou residencial Sorocaba 1, tá? Então se eu clicar em editar esse cadastro, eu consigo visualizar algumas informações dele com mais clareza, certo? Se a gente clica só em visualizar, todos os campos eles ficam em cinza, tá? Então sempre vou estar clicando em editar para vocês visualizarem melhor na tela. Então aqui, ó, ele já cadastrou a minha porta de correio, a minha janela de correio, o meu Maxinhar, né, de acordo com o código que eu coloquei lá no 100, né? Tem aqui o meu estágio, obra de produção completa, tá? Aqui eu posso colocar como observação, que eu não coloquei lá, mas ia aparecer aqui. E a gente tem diversos outros documentos, né, diversas outras abas, perdão, que podem ser manipulados aí durante o processo de implantação, de produção aí da obra, tudo bem? Então aqui estão todas as informações já do meu projeto, ó. Residencial Sorocaba 1, o meu código de referência, né, que é aquele código do 100, né, e o documento obra, né? Então tudo que é obra lá no 100 vem como projeto aqui para o Factor, tá? Então a gente acabou de ver o cadastro aqui de projeto, né, que é a nossa obra que vem lá do 100. Vou pegar aqui agora, né, o cadastro de produtos. Então, se eu ver cadastros, produtos e produtos, o Factor já cadastrou os produtos também aqui dentro, tá? Então, você não tem o trabalho de vir aqui em novo, clicar, né, carregar aqui a aba de cadastro de um produto, pegar os códigos lá do 100, pegar os códigos do sistema técnico e preencher e colocar todas as medidas, as informações aqui, tá bom? O Factor faz isso automaticamente. Né? Então lembra que lá eu tinha aquele Maxinhar de 2 folhas? E o que acontece? A gente fez a divisão por níveis, certo? A gente colocou nível contramarco e nível caixilho. O Factor ele cadastra um produto para cada nível também. Então eu tenho o contramarco do meu Maxinhar e eu tenho o caixilho dele, né, que seria a minha esquadria feita. Tá? E se eu abrir aqui o cadastro, vamos pegar aqui o do caixilho, né, vou clicar em editar para visualizar as informações. Ele vai carregar aqui a minha de editar produto. Né? Uma coisa importante, toda vez que a gente for editar algum cadastro que já esteja inserido em alguma movimentação, seja pedido de venda, pedido de compra, o Factor sempre vai dar esse aviso aqui, ó, você possui os seguintes itens em movimento aberto com esse produto. Né? Pedido de venda número 1, que foi o pedido de venda que a gente acabou de fazer a integração. Né? Ou seja, se eu alterar algum dado desse cadastro, não vai alterar lá no meu pedido. Tá? Eu tenho que ir lá no pedido e arrumar depois, porque eu estou alterando o cadastro em aberto. Tá? Não vamos aprofundar nesse detalhe, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, já tem o código, né, já tem a descrição, certo? A linha, o grupo esquadrias, já puxou a origem da mercadoria, já puxou o NCM também, tá? De portas e esquadrias, já vem tudo certinho, tá?
E aqui embaixo a gente tem em opções utiliza grade. O que é grade, Otávio? O Factor ele trabalha com os produtos com um sistema que a gente fala de grade variante. O que é isso? Então eu tenho a minha esquadria produzida, né, o meu produto acabado sem as medidas, né? Então tá vendo que está tudo aqui zerado, né? Não tem nada. Mas eu tenho a variante, ou seja, porque a gente pode ter esse mesmo maxilar de 1 metro por 2 metros, né, de um módulo, de 2 módulos, com 4 módulos, né, com um vidro de 3 milímetros, 4 milímetros. Então, isso aí varia. O produto, a base do produto, ela pode ser a mesma, mas existem variações, ou seja, variantes. Né? Então, todo produto vai utilizar grade no Factor. E se a gente vier aqui na abinha de grade, eu consigo ver a variante desse produto. Né? Então, eu tenho o código da variante, eu tenho a descrição. Né? Então, lá no 100, estava lá, módulo maxilar 800 por 800, pintura branco brilhante, RAL 900 3B, o vidro, né, guarde um vidro comum de 4 milímetros. Numa próxima obra, por exemplo, se você colocar lá no orçamento do 100, né, um maxilar de 1000 por 1000 com uma outra pintura, o Factor não vai cadastrar o produto de novo. Ele vai cadastrar só a variante. E aqui dentro do cadastro da variante, né, vou abrir aqui o cadastro da variante, vão começar a ter todas as informações e os atributos, tá, dessa variante. Então aqui vai estar o peso, tudo bonitinho, já puxa o custo padrão, tá? A altura, a largura, né? Essas informações, né? Aqui, ó, procedência, fabricado, tá? Então, os Factor trabalham com esse sistema. Eu tenho o meu produto e eu tenho a variante desses produtos, né? Que é o sistema de grade. Tudo bem? Então, já vimos cadastro de projeto, que é a nossa obra, cadastro de produto. Vou vir aqui, né? E mostrar agora a participante. O que é o participante, tá? Lá no 100 eu coloquei a Factor, né, a IG Factor, como um cliente, ou seja, como se eu tivesse feito um orçamento para a Factor, né, dessas portas aqui, janela maxilar, e vou produzir para elas, tá? Para simular aqui o treinamento. Então, o cliente lá do 100, ele vai vir aqui para o Factor já, né? Então já tem aqui, ó, cliente marcado, certo? E o que é participante? Participante pode ser cliente, pode ser fornecedor, né? Pode ser diversos tipos de participante. Vou clicar aqui e vou editar para a gente carregar as informações desse participante. Então, ó, ele já carregou o código, que é uma pessoa jurídica, a razão social, CNPJ, né, o endereço aqui, todas as informações. E aqui em tipo de participante ele marcou como cliente. Né? Então, o que a gente precisa estar lá no cadastro do 100? Tendo informado a minha pessoa física ou jurídica, né, o CPF, CNPJ, razão social ali, os dados de endereço, o Factor já vai importar aqueles dados do 100. E daí você não precisa chegar aqui no Factor e cadastrar o cliente novamente. Né? Isso aqui é um cadastro de um cliente. Quando a gente for ver processo de compras, a gente vai cadastrar o fornecedor e daí vem aqui e marca fornecedor. Né? Vai cadastrar uma transportadora, que eu quero colocar no meu rodapé da minha nota fiscal, coloca as informações e marca transportadora. Tá? A gente tem diversos tipos de participante, desde cliente até condutor, funcionário, instituição financeira. Tá? Ao longo dos vídeos a gente vai estar utilizando certos tipos de participante. Belezinha? E aqui dentro do participante a gente também tem várias abas, tá? Então essa é de dados gerais, tem dados comerciais, contato. Lembra o Guilherme Marins que eu tinha colocado lá no contato? Apareceu o contato dele aqui também, tá? O endereço da obra, né? Informação fiscal, enfim, tem diversas informações na aba de cadastro do participante, tá bom? Vou cancelar aqui porque eu não editei nada. Então já vimos projeto, produto, né? A variante dos produtos também. O meu participante, que foi o meu cliente que cadastrou, aonde que está o meu pedido de venda agora, Otávio? Vou fechar, tá? Essas abinhas aqui para não confundir. Então, outra coisa também, o Factor, quando a gente abre uma tela, ele carrega uma aba, em estilo navegador, tá? De internet. Então, você pode fechar uma aba, como você pode clicar com o botão direito e fechar todas de uma vez, tá? Aonde que caiu o meu pedido de venda? Vendas, pedido de venda. O Factor vai carregar a tela de pedido de venda para a gente. E como que é o layout, né, das telas do Factor? Em cima, a gente sempre vai ter os botões principais aqui, né? Na direita, aqui o botão de imprimir, exportar a tabela que vai formar e o atualizar, que a gente vai estar utilizando bastante, tá? Embaixo desses botões vão ter sempre o cabeçalho aqui com os filtros, né? Então, quando você começar a fazer várias integrações, o volume de dados no Factor estiver muito grande aí na sua base, vão ter vários registros, né, na tabela que foi formando. Então, os filtros vão ajudar bastante a você a ir direto no que você está querendo buscar, tá bom? Vou clicar aqui em localizar.
né, localizar ou atualizar, ele vai carregar a tabela aqui para a gente, tá? A diferença é que o atualizar, o localizar, ele não vai zerar esse filtro aqui de total, que mais para frente eu vou entrar em detalhes com vocês. Então aqui, ó, ele já cadastrou, né, para a gente o nosso pedido de venda. Então tá aqui, ó, data de cadastro, pedido de venda, né, o código do documento, tá? Número do documento, o meu participante, que é o meu cliente, o valor total do pedido, né, o meu projeto residencial Sorocaba 1 com o código da obra lá do 100, já importou aqui também. Nível de faturamento, então lembra que a gente fez a divisão de caixilha e de contramarco? Ele cadastrou um pedido de venda de caixilha e um só de contramarco. Para quando eu quiser fazer uma nota, eu consigo fazer a nota só de contramarco, depois eu posso fazer a nota só de caixilha e ele deixa separado, ele não mistura tudo para a gente, tá? Tem o status de elaboração, né, que está em edição, e status de atendimento. Esse status do pedido é um status personalizado, tá? Que a gente pode cadastrar um status personalizado e atribuir aqui, né, em alterar status do pedido. Como que funciona a tabela, né, a grid aqui? Eu vou restaurar o layout, né? Então a gente vai sempre ter diversas informações, né, estabelecimento, ID do pedido, enfim. As informações que você for filtrando e você não quiser ver, você pode pegar nas colunas aqui e ir arrastando para fora, tá? E depois você pode salvar o layout e toda vez que você entrar na tela, você só aplica o layout, como eu acabei de fazer aqui, tudo bem? Vou então tirar esse status pedido, deixar só as informações necessárias aqui para a gente, tá? Então, o que é esse status de elaboração e esse status de atendimento, né? Status de elaboração é o documento. Então, o que a gente pegou? A gente pegou um orçamento fechado, né, que é um documento, uma proposta aqui no Factor do meu orçamento, perdão, lá no 100, e a gente importou aquele documento de orçamento como um pedido de venda, né? Então, todo documento que ele é feito, seja manualmente ou clicando aqui em novo, que existe essa possibilidade de eu gerar um pedido de venda manualmente no Factor, ou através da integração com o software, no sistema técnico, o Factor vai atribuir status de elaboração em edição, ou seja, Otávio, fiz a integração lá com o 100. Preciso alterar alguma informação do pedido antes de finalizar ele, antes de emitir uma nota, por exemplo. Como que eu faço? O pedido está em edição, você consegue marcar ele aqui na tela, né? Tem a caixa de seleção aqui. Vem em editar. Ou seja, o pedido ele está aberto à edição. Se você precisa alterar alguma informação aqui do pedido, você consegue alterar diretamente no Factor, tá? Então, por isso que os documentos com a integração, eles vêm em edição, tudo bem? Então, tá aqui em elaboração em edição. O que é o status de atendimento em contrapartida? Ele faz referência, né, não somente ao documento, mas ao processo do nosso documento. Ou seja, elaboração é do meu documento. Fiz a integração ou criei um pedido de venda aqui no Factor, vai estar sempre em edição. O atendimento ele tem aberto, parcial e total. Tá? Se a gente olhar, né, aqui na tela, na parte de baixo, eu tenho aberto, parcial e total. O que é isso? Pedido de venda aberto é porque eu não finalizei ainda e, além de finalizar, eu não faturei ele. Né? Ou seja, eu não lancei nota fiscal e transmiti essa nota lá para a secretaria, né, para a Fazenda, a Cefaz. Parcial é quando dentro desse meu pedido eu fiz o faturamento, né? Já emiti nota, só que eu não emiti nota de todos os itens. Então o meu pedido ele ainda está aberto de parcialmente, né? Ele não fechou por completo. E o meu pedido de venda total é quando eu já tenho o meu pedido que está finalizado, eu já gerei nota fiscal e eu transmiti essa nota, né, eletrônica de todos os itens, ou seja, eu fiz o faturamento completo. Aí sim o meu pedido de venda vai fechar e vai ficar com a bolinha verde, né? A gente fala que o status de atendimento é esse semáforo que a gente tem aqui na legenda na parte de baixo, tá? Então, aqui a gente tem um pedido de venda, né? Eu vou clicar em edição, né? Já está aqui a telinha aberta para a gente. Então aqui eu tenho o quê? Quando a gente entra num pedido de venda, a gente tem um cabeçalho também com os filtros, mas não para busca, né? E sim para a gente ver as informações do pedido. Então tá aqui, ó, o pedido de venda, meu participante, o contato, CFOP da minha venda, né? Então tá aqui, ó, venda de produção do estabelecimento, tá? A condição de pagamento, operação interna. O que é operação interna e externa, Otávio? Como eu estou no estado de São Paulo, meu participante também está no estado de São Paulo, é uma operação interna. Se é operação interestadual, o meu CFOP muda para dígito inicial 6 e não dígito inicial 5, né, como está aqui. Certo? E aqui, na parte de baixo, a gente vai ter as abas com as informações. Então, a primeira delas, que a gente vai estar utilizando bastante no dia a dia, é itens do pedido. Então, aqui vai estar o meu produto, vai estar a variante, a unidade, né, de comercialização, a quantidade,
né, o valor informado, né, o valor total. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 3 portas de correr, né, cada uma R$ 563, o total 1.600, né? Isso aqui é só o contramarco da porta, tá? Continuando aqui para frente, se eu tiver aplicado algum desconto, vai aparecer aqui também. O NCM dos produtos já puxa também no pedido, tá? Descrição complementar, lá no 100, né, a gente consegue colocar a localização das esquadrias, né? Aquela localização aparece aqui em descrição complementar. Então, coloquei lá, por exemplo, suíte, né, e banheiros para o Maxinhar, tá? Então, está aparecendo aqui. A finalidade, que é produção, né? O meu CFOP, que é o meu CFOP de venda, que eu coloquei aqui, né, o 5101, venda de produção do estabelecimento, tá? As informações aqui de medidas dos itens do pedido, né? Mais à frente, a gente tem também informações de tributação, tá? Então o Factor ele também se adapta aí ao seu regime de tributação. Se você é simples nacional, lucro real, lucro presumido, ele vai se adaptar ao seu regime e vai tributar os impostos de acordo com o que você paga aí na sua empresa, né, de tributação também. A gente manda uma planilha para a contabilidade, parametriza CFOP, NCM e deixa tudo isso alinhado dentro do sistema, tá? Relembrando, como eu estou numa base de homologação e treinamento, a gente não está tributando aqui, certo? Mais à frente também, né, tem os status de atendimento dentro dos itens do pedido, então são diversas informações, tá? Se a gente seleciona um dos itens aqui e vem em detalhes do item, a gente consegue ver subabas, né, internas desse item. Então eu consigo ver informação de item a item, por exemplo, se eu quiser, tá? Então eu sei, ó, que esses 3 contramarcos aqui da janela de correr, em detalhes do item, ele está me falando, ó, é do projeto tal, obra de produção completa, né? Tem diversas informações em detalhes do item. Tá? Em transporte, posso colocar uma transportadora já para, no meu pedido de venda, importar depois para a hora que eu for gerar nota fiscal. Né? Vai ter o endereço da obra. Se eu quiser colocar como observação também, tá? Eu vou colocar aqui, né, venda de janela, porta e maxinhar. E eu vou mostrar onde vai aparecer essa observação depois, tá? A abinha de resumo, a gente consegue ter um macro do nosso pedido. Então, tem uma coluna só com os valores, uma coluna só com impostos, uma coluna só com retenção, outra com peso, área e o financeiro total, certo? E dentro da aba de resumo, a gente tem outras abinhas também, como a aba de detalhes do item. Então, em resumo, previsão financeira, eu consigo ver a minha condição de pagamento aqui, né? Então, eu coloquei 30 dias, está aparecendo aqui a parcela a partir de 30 dias. Já informei aqui um meio de pagamento, né? Posso colocar uma observação se eu quiser também, tá? Mas não é obrigatório. Mas a aba de previsão financeira reflete o campo aqui de condição de pagamento também, tá? Se eu alterar alguma condição de pagamento, ele atualiza aqui nessa aba de previsão financeira. Ratei o projeto, todos os itens, tá? Que estão indo para essa obra. Resumo de como são, enfim, tem diversos outros detalhes também. Ajustes, ainda não tem nenhum ajuste, mas a gente já vai entrar em detalhes daqui a pouquinho com isso. Histórico é uma aba de controle interno. Então, o que eu sempre comento, né, na aba de histórico? Ela é muito legal se você trabalha com mais de uma pessoa no seu departamento. Então, digamos que aí na sua empresa são 3 pessoas que vão cuidar das vendas. Daí chega um funcionário, né, um colaborador, e vai lá e altera, dá um desconto. Né? Ele veio aqui, né, em resumo, veio aqui em valor de desconto, colocou de R$ 100 de desconto. Né? Ele aplicou o desconto nos itens. Se eu voltar em itens aqui, tem o desconto já rateado, né, para todos os itens. Daí o que é legal ele fazer? Ele vem aqui em histórico e coloca, né, desconto de R$ 100 aplicado. Colocou aqui na informação no histórico, né, e confirmou aqui com Enter no teclado, né, para que serve o histórico? Ele aponta, né, o usuário que fez a descrição e isso aqui fica um registro interno, tá? Então, se uma outra pessoa, né, for manipular esse pedido de venda que está em edição, ela pode vir aqui na aba histórica e olhar. Ah, o usuário administrador deu um desconto de R$ 100, tá? É uma abinha de controle interno que vocês podem utilizar. Fluxo de caixa, tá? Então o Factor ele tem um plano de contas padrão, né, com departamento e conta, e você pode configurar e também alterar esse plano de contas de acordo com a sua necessidade. Então, estou colocando aqui no meu departamento comercial, né, a minha conta de vendas residencial, o percentual já está o total do valor aqui também, tá? Posso anexar arquivo, né, na abinha de anexos. Então, aqui em anexos, vindo aqui em registros, né, clicando aqui nos 3 pontinhos, eu posso colocar algum arquivo ou pasta e anexar, né, do meu gerenciador de arquivos aqui algum documento nesse pedido de venda, tá?
Desdobro, não vou entrar em detalhes a fundo ainda, né? E tem outras abinhas também que com o tempo, né, a gente vai explicando de forma mais detalhada. Então, digamos que eu vim aqui, ajustei o meu pedido da forma que eu precisava, vou gravar. Gravei o meu pedido, né? As informações que eu coloquei vão ficar aqui salvas nele, tá? Não vou mexer no pedido de caixilho, vou vir aqui e vou finalizar os dois, certo? Então, o pedido em edição, como que a gente faz para finalizar ele, né? Posso vir aqui, né, em edição, vou finalizar primeiro só o contramarco. Ações, finalizar. Vou confirmar a finalização. Ele vai finalizar o pedido de venda selecionado e vai atribuir o status de elaboração finalizado aqui no canto direito, tá? Então, o meu pedido ele já está finalizado agora, né? E eu tenho outro pedido em edição. Com o pedido finalizado, né? Se eu for tentar, eu não consigo excluir ele mais, tá? Nesse caso, eu teria que cancelar para ele sumir da minha tela, né? E se eu tentar editar, eu já não consigo editar todas as informações, tá? Então eu consigo editar uma informação ou outra ali, né? Ó, os campos já estão aqui restritos em cinza, tudo bem? Então, o meu pedido de venda está finalizado, né? O que eu consigo fazer, né? Ou até mesmo antes de finalizar ele, tá? Mas lembra que eu coloquei ali uma observação, né? O Factory também tem a emissão dos documentos, tá? Então, digamos que você fechou um pedido de venda, né? Diretamente aqui no Factor, né? Você fez um orçamento lá, mas lá pelo 100, mas você já integrou direto e você quer mandar o pedido de venda no layout do Factor. Porque quem vai controlar a venda não é o projetista do 100, é o analista de vendas que vai trabalhar aqui no Factor. Ele pode pegar um pedido, né? Vou pegar aqui uma edição mesmo para vocês verem, e vou marcar aqui emissão, vou colocar aqui retrato, tá? Para ficar em pé bonitinho. Então, ó, aqui eu tenho a emissão do meu pedido de venda, tá? Então ele vai puxar as informações já, né? Com os códigos aqui dos itens, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Então tem o meu cabeçalho aqui com as informações, né? Tenho aqui a quantidade, o valor informado, se eu apliquei desconto, tá? Não está aparecendo desconto aqui aplicado, porque eu peguei o outro pedido que estava em edição, tá? Não o pedido que eu finalizei. Então tenho todas as informações aqui, né? Se eu colocar alguma observação, ela vai aparecer aqui também, né? Esse aqui é o pedido de contramarco, tá? Então, vou pegar aqui agora o pedido de, perdão, o pedido de contramarco, não tinha pego de caixilho. Consigo fazer a emissão do pedido aqui, né? Aqui vão estar as informações já de desconto, né? Então lembra que eu apliquei desconto de R$100 nesse pedido, ó. Tá rateando o desconto aqui já pra gente, né? Com a porcentagem em cada item, tudo bem? E apareceu aquela minha observação que eu coloquei lá, né? Venda de janela, porta e maximar já com o valor do pedido e o total de desconto também, certo? Então você pode pegar esse layout aqui de documento, por exemplo, e mandar para o seu cliente, né? Mandar lá para ele, né? E daí com o pedido finalizado você pode ir ajustando o contrato, tá? Que é o que eu vou mostrar aqui agora, né? Com o pedido de venda finalizado, a gente consegue imprimir, né? Gerar um PDF, a gente consegue salvar em algum arquivo aqui, né? Dos pré-definidos já no sistema. E se o e-mail estiver parametrizado lá no cadastro do usuário, a gente consegue enviar direto por e-mail do cliente, por exemplo. Tudo bem? Apertando esse botãozinho aqui de enviar por e-mail e depois dando um OK. Então aqui eu vou fechar esse pedido, né? Antes eu vou finalizar, tá? O outro pedido também. Então meu pedido aqui também está finalizado, né? O de caixilho. E eles estão finalizados, mas ainda estão abertos, né? Porque eu não emiti nota e não fiz a transmissão dessa nota eletrônica para a Secretaria da Fazenda, por exemplo, tá? Então, com o meu pedido finalizado, eu consigo ajustar o contrato dele, né? Então, se eu vier aqui pedido de venda e ajustar contrato, eu tenho aqui ajuste de contrato manual, por exemplo, né? Então, digamos que houve uma renegociação de valores, né? O pedido está finalizado já e você precisa alterar esses valores. Você consegue fazer isso pelo ajuste de contrato. Então, pode fazer um acréscimo ou um decréscimo, né? Um desconto, tá? E você vai colocar simplesmente o valor. Então, lembra que eu coloquei aquele desconto ali de R$100 no pedido de venda de contramarco? Vou aplicar um acréscimo agora de R$100 só para compensar aquele valor de volta, tá? Vou colocar aqui, né? Colocar um pouquinho a mais, colocar 150. Eu coloco uma observação, tá? Que ela é obrigatória. Então, acréscimo dos valores da venda. Vou colocar aqui ajuste de contrato com o cliente. Opa, faltou um T. Belezinha.
Aqui na aba de itens é onde a gente vai aplicar esse ajuste de contrato. Então, eu consigo ratear o meu ajuste em um determinado item só ou para todos os meus itens. Eu vou aplicar esse acréscimo aqui de 150 nos meus 3 itens, tá? E, feito isso, né, eu tenho aqui a quantidade, vou clicar em ajustar. Cliquei em ajustar, ele vai ajustar o pedido de venda, né? E ele já alterou aqui o valor do meu pedido de venda. Se eu vier aqui e editar esse pedido, né, e for naquela abinha lá de ajustes, lembra que eu tinha comentado que a gente ia aprofundar mais nela? Vai estar o meu ajuste de contrato lá. Então, ó, aqui tem o cabeçalho, tenho as abas aqui, vou em ajustes. Aqui em manuais está o meu ajuste de contrato, ó. Então, usuário administrador, qual a descrição? Acréscimo dos valores da venda, ajuste de contrato com o cliente, modalidade de ajuste, acréscimo, dia e o valor de 150. Então, eu consigo alterar o valor do meu pedido de venda já finalizado pelo ajuste de contrato também, tá bom? Então, a gente já pegou uma venda fechada com o cliente, já fez a integração, né? Já fez ali um ajuste de contrato, né? Otávio, meu pedido de venda, né, cancelou, não vou precisar mais entregar para o cliente. O que vai acontecer? Né, como que a gente cancela uma venda para integrar de novo? Né? Precisei alterar alguma coisa lá no 100. Vou mostrar também. Então, né, digamos que essa obra que eu uso a contramarco não vai usar mais, né? Vou precisar cancelar esse pedido de contramarco. Eu já finalizei ele, eu não consigo excluir mais, então a gente tem que cancelar. Vou vir aqui marcar na seleção ele, certo? Vou vir em ações e vou colocar cancelamento. Aqui em cancelamento, eu vou colocar a data e o motivo do cancelamento. Então, digamos que eu cancelei, né, mudança de planos, tá? Posso colocar uma observação aqui, então, por exemplo, obra não vai usar mais contramarco. Certo? E vou gravar. Gravei, o Factor vai carregar o loop aí, né? E ele vai cancelar esse pedido de venda, ou seja, ele sumiu da minha tela. Otávio, os pedidos sumiu, eu não consigo mais ver ele, como para onde que ele foi. Posso marcar essa aba aqui, ó, exibir cancelados e localizar. Todo documento cancelado no Factor vai aparecer com a tarja aqui em vermelho, tá? Então ele está cancelado, né? Eu sei que ele está cancelado porque eu marquei a flag de exibir cancelados e ele está aparecendo aqui totalmente em vermelho para a gente, tá bom? Então a gente viu aqui, né, um breve resumo aí do processo de vendas, como que a gente consegue ajustar o pedido, como que eu consigo editar as informações, onde que eu vejo as informações detalhadamente, tá? E o que a gente vai fazer agora, né? Mostrei ali o ajuste de contrato, a gente vai pegar alguns relatórios de venda, tá? Vou vir aqui então em vendas. Onde que ficam os relatórios, Otávio? Os relatórios sempre ficam dispostos dentro do módulo que você quer manipular a informação, né, e sempre aqui na parte de baixo. Então, compras tem um relatório só de compra. Recebimento tem um relatório só de recebimento. Estoque e produção tem um relatório só de estoque e produção. Vendas tem um relatório só de vendas. Eu vou pegar aqui então o relatório de pedido de venda entrados, né? Ou seja, são todas as vendas ali que vieram do meu sistema técnico, tá? Então, como que eu vejo um relatório no Factor? Como que eu consigo fazer a emissão de um relatório? É como se pegasse aquela grid, né, a tela aqui anterior, e tombasse ela para a esquerda, né? Então, os filtros vão ficar aqui na esquerda e essa parte em cinza é onde vai carregar o meu documento, né? Se eu não venho aqui, né, e preencho nenhum filtro, né, e marco aqui os registros e seleciono, o Factor vai buscar por todos os itens, tá? Seja por todo, ele vai buscar sempre por todos os produtos, por todas as variantes, por todos os pedidos, ele vai buscar tudo que tem no banco de dados, tá? Se eu começo a filtrar as informações, ele vai buscar só o que eu estou filtrando, certo? Como essa base de testes aqui ela está limpa, né? Relativamente, eu tenho pouca informação, eu não vou filtrar ninguém e eu vou atualizar direto. Atualizou direto, o que aconteceu aqui pra gente, tá? Ó, vou dar um zoom aqui. Então, ó, pedidos de venda entrados, né? Tá mostrando pedido de venda PV, 4 participantes, 1 G-Factor, né? A data de emissão ali, tá? Então aqui é o meu pedido de venda de Castilhos, né? Não está aparecendo, né? Reparem, o meu pedido de venda de contramarco, né? Porque ele foi cancelado, tá bom? Então, um documento cancelado, a não ser que exista, né, no relatório uma flag para exibir pedido de venda cancelado, vai aparecer o pedido cancelado aqui, tá bom? Ou o documento cancelado. Então aqui eu consigo tirar um relatório, por exemplo, de todas as vendas que entraram, né? Ah, Otávio,
passou um mês aqui, né, mais de um mês, 2 meses, já estou usando o Factory em produção. Eu quero tirar um relatório aqui que meu chefe pediu para mim de todas as vendas que entraram no mês de maio. Então eu venho aqui em data de cadastro inicial, coloco 1 de maio, data de cadastro final, coloco o dia 31 de maio e vou atualizar, né? E o Factor vai buscar aqui, ó, período de cadastro de 1/5 a 31/5, tá? Então a gente consegue trabalhar utilizando os filtros para a gente mostrar no relatório o que a gente quer, tudo bem? Aqui eu estou com uma base limpa, então eu tenho pouca informação. No dia a dia, né, quando forem surgindo volume de dados muito grande, né, com as movimentações, um relatório, se a gente não utilizar nenhum filtro, às vezes ele vai gerar 30, 40 páginas, porque ele vai estar buscando todas as informações do banco de dados, tudo bem? Então, esse aqui, né, é um relatório de pedido de venda e entrada, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar um outro modelinho de relatório, que é o relatório de atendimento de pedido de venda, tá? E o relatório de pedido de venda cancelado. Esperar ele carregar aqui pra gente. Eu vou atualizar direto aqui os dois, tá? Não vou filtrar por nada. E vou atualizar também aqui direto de pedido de venda cancelado. Beleza. Otávio, né? Eu não tenho duas telas aqui. Ou mesmo que eu tenha, eu quero ver uma tela no lado da outra para mim comparar um relatório aqui, né? Para mim fazer uma relação, fazer uma observação. Lembra que eu falei que o Factory é como um navegador? Eu consigo selecionar aqui a tela, né, e arrastar ela para fora da aba. Eu posso colocar aqui, por exemplo, ficar uma tela na direita, outra tela na esquerda, tá? Vou diminuir aqui os filtros, né? A gente não está utilizando muito eles. E olha só, né? Aqui na esquerda eu tenho, por exemplo, relatório de atendimento de pedido de venda. Então, o que é isso? São os relatórios de acordo com o status aqui de atendimento, né? Então, eu tenho aqui atendimento de pedido de venda, né? Os meus pedidos de venda 4, que não está cancelado, né? Então, está mostrando aqui, ó, valor faturado, né? Eu lancei nota ainda, então está todo mundo aberto ainda para mim fazer o faturamento, tá? E aqui em pedido de venda cancelado, né, no lado direito, está mostrando meu pedido de venda número 3, que foi o pedido que eu cancelei. O usuário cancelou, o motivo do cancelamento, né? Então, eu informei lá mudança de planos, o CFOP, a quantidade que era, né? E ele também puxa ali o valor total do pedido que foi cancelado, tá? Então, pessoal, o módulo de vendas, né? Os processos aí da fase operacional são esses, tá? Então, fazer a integração, certo? Tirar relatórios, né? A gente tem diversos modelinhos aqui de relatórios, tudo bem, para vocês analisarem, né? Ajustar o pedido aí, o contrato, conforme a necessidade, fazer emissão e mandar para o cliente, tudo bem? E daí, no próximo vídeo, a gente vai mostrar algumas questões ali a partir do pedido de venda finalizado, como que a gente controla isso no Factor, certo? Antes da gente finalizar só então, eu vou mostrar só como que é o processo de integração para quem usa o Pref Suite, tá? Então aqui eu tenho o Pref Suite, né, diretamente. A diferença é que a integração com o Preference, né, a gente faz dentro do Factor, tá? Então eu vou filtrar aqui todos os meus orçamentos que eu tenho lá. E ele vai carregar o banco de dados, né, do Preference dentro do Factor. Esperar ele carregar as informações aqui para a gente. Olha lá, terminou de carregar. Eu tenho esse pedido aqui dessa construtora fictícia, certo? Então, como que eu integro uma venda, né, um orçamento fechado pelo PrefSuite? Seleciono um registro aqui, na parte de cima, onde está a aba Tipologias, e na parte de baixo ele vai mostrar os itens dessa minha venda, tá? Vou clicar em Pedido, e eu vou percorrer, na janela que abrir, importar pedido de venda, aquelas mesmas 5 etapas que a gente tem lá no 100, certo? Feito isso, a gente vai clicar em Importar. E daí ele vai gerar o pedido de venda. O pedido de venda vai cair, né, aqui na tela do módulo de vendas, né, para você buscar o registro, atualizar aqui com os filtros, tá? E manipulando, né, as informações e manipulando aí o seu pedido de venda de acordo com a necessidade que você tiver. Tudo bem? Pessoal, é isso então, tá? Relembrando as dúvidas que surgirem aí, pode entrar em contato com o consultor que vai estar acompanhando vocês e até o próximo vídeo. O que achou do treinamento? Você pode acessar o formulário do FAQ e nos dar um feedback. Para mais informações, acesse nossos canais. Até o próximo treinamento.